Bom dia, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje o título da mensagem é Eu sou o que sou. O texto bíblico para a nossa reflexão está em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é sempre esclarecedora para nossas vidas. Pai querido, que possamos compreender o significado desta mensagem e que o teu Santo Espírito nos alimente nesta manhã. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recentemente, li algumas entrevistas com o físico brasileiro Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é professor de física e de astronomia da Faculdade Dartmouth, nos Estados Unidos, uma importante faculdade
uma das mais conceituadas do mundo. Marcelo Gleiser foi o único latino-americano a receber o prêmio Templeton em 2019. E ele recebeu esse prêmio graças aos seus estudos sobre ciência e espiritualidade. Ciência e espiritualidade, ao longo dos séculos, têm sido colocados de maneira oposta uma à outra. Muitas pessoas acreditam, até hoje, que ciência e religião, ou ciência e espiritualidade, são incompatíveis uma com a outra. E, infelizmente, isso tem levado a posturas muito radicais, tanto por parte de alguns fundamentalistas religiosos, como por parte de alguns fundamentalistas ateus. Porque o radicalismo não existe só na parte da religião, o radicalismo existe também na parte de muitos cientistas. E esse tipo de postura polarizada tem contribuído para a inimizade entre pessoas que aderem a alguma forma de espiritualidade e alguns adeptos da ciência, por outro lado. E Marcelo Gleiser tem trabalhado no intuito de compatibilizar o estudo da ciência com a espiritualidade. E ele tem uma frase que acho bastante interessante. Ele diz que a ciência tem um componente profundamente espiritual. E ele vai mais além dizendo que as pessoas têm uma fome espiritual e buscam algo que é maior do que eles. Buscam uma realidade que é maior do que elas próprias. E essa busca por algo maior, por uma realidade transcendente, é que dá sentido à vida de muitas pessoas. E o físico também afirma algo interessante, contrariando a postura de alguns cientistas radicais. Ele diz que a ciência não pode ser considerada como a única forma de se obter conhecimento. A ciência estuda objetos cujas dimensões são compatíveis com a experimentação, com a metodologia científica. Mas existem formas de conhecimento que não são analisáveis pela ciência. Então, por exemplo, a arte, a poesia, são formas de conhecimento. São formas de nós aprendermos a respeito da vida e não são científicas. Ou seja, nem tudo pode ser conhecido pela ciência. Portanto, afirma Marcelo Gleiser, Deus não pode ser negado pela ciência. Assim como a ciência não pode provar a existência de Deus, ela também não pode negar a existência de Deus. E Albert Einstein, o grande gênio da física, afirmou certa vez que a religião sem a ciência é cega. E a ciência sem a religião é manca. Ou seja, ciência e religião, ou ciência e espiritualidade, podem contribuir, se forem harmonizadas, para nós aprendermos mais a respeito da vida. E nós podemos fazer uma observação. Na verdade, quando algumas pessoas dizem
que não acreditam em Deus, talvez o que elas não acreditem não é em Deus propriamente dito, mas é na imagem que tradicionalmente a religião tem trazido às pessoas, no sentido de que, olha, Deus é assim, assim e assim. Se você não acreditar nesta imagem específica de Deus, então você não acredita em Deus. Então, muitas pessoas, quando afirmam que não acreditam em Deus, é porque elas não acreditam na forma como as religiões tradicionais têm ensinado a respeito de Deus. E hoje nós vamos analisar um texto aqui do livro de Êxodo, que traz um conceito impressionante sobre Deus. Na minha humilde opinião, este texto, que é muito antigo, se nós considerarmos que Moisés viveu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, talvez esse texto não tenha sido escrito exatamente nessa época, pode ter sido escrito alguns séculos depois, mas mesmo assim, este texto extremamente antigo traz uma ideia muito contemporânea, muito avançada de Deus. Uma ideia totalmente incompatível com a cultura da época em que esse texto foi escrito. Na minha opinião, essa é uma das maiores evidências de que a Bíblia de fato é inspirada por Deus. Porque o autor bíblico conseguiu transmitir, através dessa história, uma imagem de Deus que não era a imagem compatível com o que a cultura da época de Moisés ensinava. As pessoas tinham um conceito de Deus muito idólatra ou muito antropomórfico, no sentido de que imaginavam Deus como um indivíduo mesmo, como uma pessoa humana, só que em proporções gigantescas, morando em algum canto do espaço sideral. E Moisés aqui aprende uma lição de Deus que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Nesse texto de Êxodo, existe uma lição espiritual na maneira como Deus se revela ao profeta Moisés. O nome de Deus, que é revelado a Moisés, traduz a essência do ser de Deus e traduz o seu poder em relação a tudo aquilo que ele criou. O que nós podemos aprender na maneira como Deus se revela a Moisés? Lendo este texto, nós podemos aprender verdades importantíssimas para as nossas vidas espirituais, no nome pelo qual Deus se revela ao seu profeta. A primeira verdade que nós podemos aprender é que Deus está conosco. Nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, talvez o sentimento que nós mais tenhamos é o de solidão. Nós estamos nos sentindo solitários. É como se nós perdêssemos aquilo que de mais valioso existe na vida humana, que é a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Nós nos sentimos sós, nós nos sentimos abandonados. E nesse texto, Deus mostra a Moisés que ele, você e eu nunca estaremos sós, porque Deus está
conosco. O texto diz que Moisés estava apacentando o rebanho e quando ele aparece lá no Monte Sinai, ele vê uma cena muito estranha. Se você ou eu estivéssemos na pele de Moisés e víssemos a cena que ele presenciou, talvez você e eu correríamos de medo. Ele viu um arbusto pegando fogo, mas o arbusto não era consumido pelo fogo. E quando ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, ele escutou uma voz chamando pelo seu nome: Moisés, Moisés. E em seguida Deus se revela a ele dizendo assim: não se aproxime mais. Tire as suas sandálias, porque você está pisando em terra santa. Qual o significado deste texto? Convenhamos, quantas vezes você e eu já passamos por uma planta, um arbusto, talvez nós até tenhamos pisado na planta e no arbusto, porque para nós, um arbusto, um simples arbusto, uma simples planta, é algo insignificante. Se nós estivéssemos passando por uma loja de carros novos, luxuosos, provavelmente nós pararíamos para prestar atenção. Mas Moisés olha para aquele arbusto e vê aquele arbusto pegando fogo e o fogo não consumia o arbusto. Por quê? Aqui existe uma lição espiritual bastante interessante, porque o fogo, na linguagem bíblica, simboliza, muitas vezes, a presença de Deus. E aqui, Deus se manifesta num simples arbusto. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar que Ele está presente nas simples coisas da vida. E Deus se faz presente nos momentos que para nós podem ser os mais insignificantes. Deus está presente na simplicidade das nossas vidas. Quando você e eu estamos vivendo a monotonia do dia a dia, quando nós estamos vivendo na rotina, naquela rotina cansativa, nós acordamos no mesmo horário, vamos trabalhar, ou agora na quarentena muitas pessoas estão ficando em casa, não sabem nem mais o que fazer. A vida parece um monte de momentos sem importância alguma. Deus aparece neste momento e Ele chama você pelo nome. Deus chamou Moisés, Moisés, através de um arbusto. Ou seja, Deus conhece você e me conhece pelo nosso próprio nome. Porque nós somos muito importantes para Deus. E estes momentos que nós consideramos como sem importância alguma, são exatamente os momentos em que Deus pode estar chamando a mim e a você para nos transmitir alguma lição muito importante. Por isso, sempre precisamos estar com os nossos corações abertos
ao Espírito Santo. Às vezes nós achamos que Deus só vai falar conosco se nós estivermos na igreja, ou se nós estivermos diante de um coral maravilhoso que ensaiou o ano inteiro para trazer uma melodia de louvor. Ou achamos que nós precisamos viajar para tal e tal lugar, porque se eu peregrinar para tal e tal lugar, se eu pagar não sei quantos R$1.000 pela passagem, se eu andar de joelhos e me machucar para ter um determinado encontro espiritual, aí então realmente eu vou ter um encontro com Deus. Mas essa passagem nos ensina algo muito diferente. Você pode ter um encontro pessoal com Deus aqui e agora. Não importa onde você esteja. Você pode estar na cozinha, preparando pela 50ª vez a mesma refeição. Você não aguenta mais fazer a mesma coisa. E Deus pode estar chamando você. E Ele chama pelo nome. Porque você é importante para Deus. E Ele tem uma missão especial para a sua vida. Assim como Ele tinha uma missão especial para Moisés. Você pode estar olhando para um simples arbusto, um simples rádio na sua frente. Você pode estar olhando para o prato da refeição. Pode estar olhando para uma apostila. E você vai dizer assim, é só mais uma apostila, é só mais um prato, é só mais uma refeição. Só que esta refeição, este prato, esta apostila, podem estar pegando fogo, espiritualmente falando. E Deus está chamando você pelo seu próprio nome, porque para Deus, todos os momentos são importantes para a nossa vida espiritual. Enxergue a sarça ardente, enxergue o fogo no arbusto, nos momentos mais insignificantes da sua vida. Enxergue o fogo de Deus chamando você pelo seu próprio nome. Deus está com você sempre e em todos os momentos das nossas vidas, nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele está sempre conosco. E um dos nomes que Jesus Cristo recebe é Emanuel. Emanuel em hebraico significa Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. O nome de Deus, eu sou o que sou, em hebraico, Javé, que é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés, significa: eu existo por mim mesmo. Eu sou autoexistente. Eu sou autossuficiente. Esta expressão Javé, que em hebraico é representada por 4 consoantes, vem do verbo hebraico hayá, que é o verbo ser, o verbo estar, e às vezes o verbo acontecer em hebraico. E esta expressão que Deus usa para revelar o seu nome significa, em hebraico, Deus dizendo assim:
Não tente me definir, Moisés. Porque Moisés perguntou, mas qual é o seu nome? Para que eu possa dizer aos israelitas que o Senhor apareceu para mim. E Deus diz assim, eu sou o que sou. Eu não tenho definições. Eu não tenho limites. Não tente me enquadrar em dogmas. Não tente me enquadrar em explicações teológicas. Eu sou o que sou. Eu sou tudo. Eu sou a fonte da vida. Eu sou a fonte da existência. Eu não dependo de ninguém para existir. E o verbo hayá, em hebraico, não é só existir ou ser. Este verbo expressa uma existência que é ativa. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu sou aquele que está sempre presente na sua vida para te ajudar, para te salvar, para te encorajar. Eu estou com você para você não se sentir sozinho. Eu estou com você para compartilhar a minha graça com você. Esse é o significado embutido no nome Javé. Em segundo lugar, o nome de Deus, eu sou o que sou, significa que Deus nos liberta. Quando Moisés vê a sarça pegando fogo, escuta a voz de Deus dizendo assim, Moisés, eu tenho uma missão para você. Eu tenho visto os seus irmãos, o povo israelita, sendo oprimido, sendo humilhado nas mãos dos egípcios. Vocês estão sofrendo muito, vocês são escravizados, vocês estão levando uma vida que não é digna de um ser humano. E você, Moisés, você vai libertá-los. Porque eu vou libertar, através de você, o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus sente compaixão pelo ser humano e ele sabe a opressão a qual muitos e muitos seres humanos estão sendo submetidos. Ele sabe a opressão a qual muitos e muitos estão sendo submetidos. Ele conhece o sofrimento daquelas pessoas que mal têm o que comer, que são exploradas. E aqui aparece um significado de salvação que nós, hoje, como cristãos, não valorizamos tanto. Que é a salvação, a libertação de toda forma de poder opressivo. E aqui a opressão pode se manifestar a nível social, a nível econômico, a nível institucional. Quantas e quantas pessoas são oprimidas, vivem uma vida indigna. E Deus quer libertá-las. Deus não deseja a opressão de ninguém. E este papel de libertação cabe a cada um de nós. Não cabe apenas ao governo
embora um governo responsável, tenha, em parte, esta missão de promover um sistema social que liberte as pessoas do jugo da opressão. Todos nós somos iguais diante de Deus e merecemos uma vida digna de respeito. Mas existe um outro nível de libertação que é mais abordado no Novo Testamento. É a libertação do pecado. O ser humano é escravizado ao pecado. Ele é um refém nas mãos do pecado. O pecado existe na essência de cada um. O pecado corrompeu a nossa natureza. E o pecado nos impede de sermos verdadeiramente livres. E a missão maior de Jesus foi, é e continuará sendo libertar o ser humano desse poder escravizador que se chama pecado. Nós perdemos a conexão com a nossa própria essência e perdemos a conexão com o nosso semelhante, porque o pecado realçou o nosso egocentrismo. Nós, seres humanos, passamos a viver em função de nós mesmos. E por isso, nenhum sistema político, social e econômico poderá trazer ao ser humano a verdadeira felicidade. Porque o ser humano, em qualquer sistema político, social ou econômico, continuará sendo escravo do pecado que habita na sua natureza humana. Somente quando você e eu entregamos conscientemente a nossa vida a Jesus Cristo e convidamos Jesus Cristo para entrar em nossos corações, quando nós confiamos na graça de Deus revelada em Cristo, passamos a considerar Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. É que estas algemas que nos prendem ao pecado são destruídas. E nós podemos então passar a gozar de verdadeira liberdade. A escravidão não existe apenas na dimensão social. Ela existe também na dimensão espiritual. E se você que escuta esta mensagem hoje percebe que a sua vida é uma vida de escravidão ao pecado, o Deus que é o eu sou o que sou, convida você, neste momento, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. E você desfrutará da verdadeira liberdade desejada por Deus a todos os seres humanos. E, finalmente, o nome de Deus, Javé, significa que Deus nos capacita. Você se sente incapaz? Você se sente uma pessoa inútil? Você se sente inábil para desempenhar uma determinada missão? Moisés se sentia assim.
Quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu tenho uma missão para você. Moisés, você vai falar com o faraó e vai libertar o meu povo da escravidão. Moisés olhou assim para Deus, ele olhou para o fogo e disse assim: opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa estranha, não é possível. Gozado, eu não bebi e eu tô ficando lelé da cuca? O senhor tem certeza que é Deus mesmo? Eu sou uma pessoa que nem sei falar direito. O senhor está dizendo que sou eu que vou até o Egito conversar com o faraó para libertar o povo de Israel? O senhor está enganado. O senhor deve estar pensando em outra pessoa. Deus olha para Moisés e fala: não, é você mesmo, Moisés, que eu escolhi. É você que vai ser o meu porta-voz para libertar o povo de Israel das mãos do faraó. Moisés, eu sou o que sou. Eu sou a fonte de toda energia. Eu sou a fonte de todo poder. Eu sou a fonte de tudo aquilo que existe. Eu chamo à existência as coisas que ainda nem vieram a existir. Esse é o significado do meu nome, Javé. Eu sou o que sou. E eu estou com você. Ponto final. Aí Moisés entendeu o que significa o nome eu sou o que sou. Quando Deus chama você pelo nome, e Ele chama, é só você poder escutar, e Ele lhe dá uma missão, Ele vai te dar a capacidade para executar essa missão. Porque você e eu não temos em nós a habilidade para fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. Esta habilidade não está em nós, está em Deus. Mas eu sou o que sou vai nos capacitar a fazer grandes proezas, grandes milagres. Você pode fazer coisas que você nem poderia imaginar. Não porque você seja bom, não porque você seja ultra super hábil, mas porque eu sou o que sou, está na sua vida. E por isso Moisés, quando entendeu essa lição, ele se revestiu de coragem. E já idoso, ele tinha mais ou menos 80 anos de idade quando recebeu esse chamado de Deus. Então ele se prontificou a assumir o papel que Deus lhe havia confiado. Meu querido amigo, minha amiga, como é que você está se sentindo nesse momento de quarentena? Ou você que é profissional de saúde como eu, como é que você está se sentindo? Desamparado? Solitário? Abandonado? Você se vê questionando a si mesmo, dizendo: quem sou eu para fazer alguma coisa nesse momento
deplorável. Quando eu ligo a televisão, quando eu assisto os jornais, eu só vejo desgraça acontecendo. Como eu posso contribuir para melhorar o mundo? Quem sou eu? Você de si mesmo não é nada. Eu não sou nada de mim mesmo. Mas Javé, o eu sou o que sou, o Deus que é autoexistente, autossuficiente e sempre presente, está dizendo a você, neste exato momento: eu estou com você. Não tenha medo. Seja corajoso. Você irá fazer aquilo para o qual eu te enviei. E faça com ânimo, com amor, com responsabilidade, porque eu estou com você. Esta é a mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração para compartilhar com você neste dia. Confie no eu sou o que sou. Esse é o nome que Deus revelou a Moisés para mostrar a ele que a fonte da vida, esta realidade transcendente que nós chamamos de Deus, está e estará sempre com cada um de nós, animando-nos, encorajando-nos e fortalecendo-nos, para que nós possamos viver uma vida que realmente faça a diferença. Que Deus abençoe você, meu querido amigo, minha querida amiga, e lhe dê uma semana repleta de grandes bênçãos e de grandes vitórias. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta mensagem, te agradecemos porque o Senhor se revela a cada um de nós como o eu sou o que sou. E por isso nós podemos contar sempre com a tua presença em nossas vidas, nos libertando e nos capacitando. Ajuda-nos, Pai, a fazer a diferença aonde quer que estejamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito e continuarás fazendo em nossas vidas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Meus queridos, nós estamos programando também uma live onde nós iremos responder a perguntas que você queira fazer para o seu pastor, e eu, na medida das minhas possibilidades, irei responder. Nós vamos dedicar 1 hora para isso. Se você entende que isso será proveitoso, por favor, compartilhe no link do YouTube, na seção de comentários, para que nós possamos nos programar quanto a isso. Um grande abraço.